Vamos aqui, assim, você colocou algumas coisas que é interessante, né? O isolamento, realmente você tem. Se você tinha uma perspectiva, durante o governo Trump, de você normalizar as relações de Israel com uma parte do mundo árabe, isso aí foi jogado por terra agora. E esse isolamento ele é interessante, né? Na Europa, os governos estão apoiando diretamente, sem problemas. Mas, no entanto, o que acontece nas ruas, em alguns países, né, que interessante, são países que têm uma afinidade com Israel maior, por exemplo, na Alemanha, na França, apesar que na França tem muito muçulmano, né, mas na Alemanha, na França, você tem na Espanha, que são países tradicionalmente aliados de Israel, você vê movimentos populares no sentido de reclamar da violência extremada que Israel está usando. Nesse ponto, esse isolamento, né, pelo menos, e aí é um divórcio, né, que eu diria, que entre o governo e a população daquilo que deseja. É só ver que mais de 60% dos americanos discordam da postura do governo Biden em relação a Israel. Saiu hoje, né, aqui na Foreign Affairs, eu botei isso lá no nosso grupo, Farinazzo. Na Foreign Affairs saiu uma que eu quero pegar aqui um título, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar. Na Foreign Affairs saiu uma reportagem que coloca o dedo na ferida, que eu não vou achar. Coloca o dedo na ferida, que é o quê? Grande parte do que está acontecendo hoje em Israel é devido às posturas equivocadas dos vários governos norte-americanos. E essa reportagem faz assim: de George W. Bush para cá, todos eles apostaram, né, em Israel, ou seja, o último que tentou um acordo foi Clinton, e a partir dali todo mundo, né, você teve caras que tentaram isolar Israel, como Barack Obama, o próprio Biden, nós não vimos 2 anos ele falar com o Netanyahu. Ele simplesmente ignorou Netanyahu, ignorou o Oriente Médio, ele saiu do Afeganistão, ignorou o Oriente Médio e foi viver a vida lá, porque o negócio dele é a China. Então isso é uma coisa bastante... Eu acho que os Estados Unidos têm muita culpa nisso aí. E o responsável por essa guinada do governo foi o Antony Blinken, que está aqui no Brasil, que veio aqui no Brasil, né? E aí, bem, clima político em Israel. O Netanyahu está com menos de 30% da popularidade. Como ele está primeiro-ministro, ele não pode ser processado. Ele tem alguns processos sobre inside information. O básico dele lá é a corrupção e inside information, assim, o básico, né? As outras que estão, são 2 comissões, uma no governo, né, do próprio governo, para verificar o que aconteceu no 7 de outubro, né? E a segunda questão é no Knesset e lá do Knesset, que está vendo essa investigação, e dentro do governo, para ver qual era a postura. E tem uma outra perspectiva de que ele está sendo pressionado de convocar eleições mesmo após, né, mesmo que não haja esse impasse. E pode ser que ele possa ser derrubado do próprio gabinete. O Yoav Galan, né, ele é o principal candidato ao título. Com relação às falas do presidente, eu acho que elas foram equivocadas, né? Botar genocídio com Hitler, igualar os judeus, aí foi um equívoco muito grande, e a gente vê que o equívoco está onde? Nenhum líder do BRICS apoiou, nem o cara da África do Sul chegou a esse ponto. E olha que a África do Sul foi que entrou na primeira. E é o seguinte, e parece que o governo é contraditório, porque o governo, quando entrou lá na Corte Internacional de Justiça, ele fala de crimes de guerra, né? Ele está falando de crimes de guerra, que é o que eu acho que está mais plausível, tá? E fala da ocupação do território palestino por causa... E aí é uma coisa muito mais ampla, porque ele coloca isso em perspectiva. Essa ação do Brasil é muito parecida, depois a Rússia entrou com uma ação muito parecida, e ela é muito parecida com outras ações que já foram julgadas na Corte Internacional de Justiça, dando razão aos palestinos. Porque quando a gente vê o mapa de Israel, né, por exemplo, a faixa de Gaza,
Não é só aquele pedacinho. A Cisjordânia tem um monte de colono. Então, são esses 3 aspectos que a gente, quando olha, né, e só para afirmar isso, ainda que né, porque a repercussão da fala do Lula teve. Aqui a gente passa muito pano pelas coisas que ele fala, mas lá fora o pessoal está batendo. Hoje, né, o Blinken veio ao vir ao Brasil, ele dá 2 entrevistas, uma para a CNN e outra para a France Press, e eles não concordam e bate lá para caramba. E o porta-voz ontem da Casa Branca também falou a mesma coisa. E o que eu acho assim, interessante é que são o que, na minha opinião, Farinato, o Putin está fazendo muito mais. Ó, vai reunir todos os grupos palestinos de resistência palestina dia 26, em Moscou. Israel, estou avisando que eu vou ouvi-los e vamos fazer uma proposta que vai para o Conselho de Segurança. A China cobrou ontem, né, lá no Conselho de Segurança, e o Wang Yi, naquela reunião em Munique, também bateu forte na questão da Ucrânia e bateu mais forte ainda no conflito em Gaza, que ele disse: este conflito ocorre por causa dos Estados Unidos, culpando os Estados Unidos pelos excessos de Israel. Acho que Israel não precisa ser desculpado, não. Israel comete excesso porque quer mesmo, porque já é deles mesmo. Eu acho que a gente levantou 3 tópicos que só isso era uma live, Farinazzo. Só isso aí era uma live.